mas a gente sabe que estamos vivendo, né, tempos desafiadores lá fora, e em virtude disso, se tem uma coisa que vai acontecer no dia do juízo final, é que o Senhor vai te perguntar: olha fulano, olha fulana, eu tô querendo saber o que foi que você fez com os dons que eu te dei. Eu quero que você me preste contas agora sobre o que você fez dos talentos que eu entreguei na tua mão. E aí a ficha vai cair de que se você não tiver utilizado seus dons e talentos para servir a outras pessoas além de você, além do seu próprio umbigo, seu propósito de vida, ele não vai ter se cumprido. Então este ano, independente dos nossos medos, das nossas dúvidas, nós vamos entrar em ação, porque fica bom depois. Então, quando você me dá o privilégio de estar aqui me ouvindo, mesmo com as minhas limitações, você me ajuda a cumprir o meu propósito, certo? Então, acredite que esse ano o Senhor vai te revelar por que você está aqui, por que você foi escolhido, por que você foi escolhida para estar experienciando tudo isso que tem sido a sua vida aí desde o dia em que você nasceu. Então, hoje nós vamos conversar juntos aqui, dar continuidade, né, ao estudo do livro de Salmos, certo? Nós estamos hoje no capítulo 5 e eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia. Tira 10 minutinhos do seu dia de hoje para ouvir o que Deus tem reservado para você. Pegue aí uma canetinha para você tomar notas das coisas mais importantes que vão te chamar a atenção hoje, para que a gente continue juntos aqui firmes nesse propósito de 2023. E a nossa conversa de hoje, ela vai girar ali um pouquinho em torno exatamente desse assunto. Será que alguma vez na sua vida você questionou ao Senhor qual é o seu propósito? Senhor, não é possível que eu já estou chegando aí aos meus 35, meus 40 anos e eu ainda não descobri qual é o meu propósito de vida. Muitas pessoas, gente, confundem trabalho, o seu ganha-pão, aquela atividade que você realiza todos os dias, que paga suas contas, que move o seu coração, né, sua motivação, com o seu propósito de vida. Só que o seu propósito não necessariamente ele está conectado ao seu trabalho, certo? O seu propósito ele tem mais a ver com o chamado que Deus tem para você. E que cada um de nós aqui tem um chamado completamente diferente, mas que ao mesmo tempo estão todos conectados. E é exatamente por conta dessa confusão de não entender como funciona isso que algumas pessoas elas vão morrer sendo bem-sucedidas no trabalho delas, mas sem ter realizado seus propósitos pessoais, sem terem descoberto qual era o chamado que Deus tinha para elas. Se hoje você vê talvez uma pessoa bem-sucedida naquilo que ela faz, mas tudo que ela planta e colhe serve apenas às suas necessidades pessoais, escreva, ela pode ser bem-sucedida no trabalho dela, mas ela não está executando necessariamente o chamado que Deus tinha para ela. Primeiro porque o chamado ele te deixa desconfortável, ele faz você sair da zona de conforto e os frutos do seu chamado eles não servem necessariamente a você e à sua família, mas a outras pessoas que você nem conhece. E aí, para a gente começar a ilustrar um pouco a nossa conversa de hoje, eu quero contar algumas coisas bem curiosas para vocês. Vocês sabiam que nos parques da Disney você nunca vai encontrar mosquitos, muriçocas, pernilongos, nenhum bichinho ali que fica incomodando aquela zoadinha no decorrer do dia? Você sabia disso? Que estruturalmente falando, a Disney foi desenhada para interromper suas águas de pântano, porque a Disney ela foi construída numa região de pântano que tinha tudo para ser cheia de mosquitinhos, pois um engenheiro foi contratado exclusivamente para trocar a água daquele ambiente, que era uma água parada, por uma água em movimento, na qual nenhum mosquitinho gosta de viver, gosta de se reproduzir. Então, na Disney, você nunca vai ver mosquitinho. E aí, veja só que curioso.
Além desse engenheiro ter sido contratado para drenar a água de pântano e colocar de forma estratégica para que a água começasse a se mover, e por conta disso, a Disney não ter mosquitos que não incomodem as pessoas que estão ali realizando sonhos de uma vida, muitas vezes, durante o dia inteiro, em lugares estratégicos do parque, existe um spray que ao ser humano ele é imperceptível, mas para os mosquitos ele é terrível. Então, mesmo assim ainda apareça algum mosquitinho, esse spray que é inodor pra gente, ele permanece ali para garantir que todos os mosquitinhos serão ali simplesmente eliminados. Isso não é interessante? Olha só que curioso, que ambiente pensado nos mínimos detalhes, pensado. Não é simplesmente fantástico você parar para saber desse tipo de coisa? Esse foi o primeiro tópico. Segundo tópico, você sabia que na Disney você nunca vai ver os postes de iluminação arranhados, sem pedaços de tinta? Às vezes as pessoas ali no decorrer das brincadeiras nos parques podem arranhar aqueles postes de iluminação. Sabe por que você nunca vai ver eles defeituosos? Porque todas as noites existem, profissionais contratados lá nos parques da Disney para repintar todos os postes de iluminação, simplesmente porque tudo precisa estar perfeito quando as pessoas chegarem no dia seguinte. Imagine que tem alguém que recebe uma fração de centes ali por cada poste que foi repintado para garantir que fique perfeito. Além de um parque inteiro sem mosquitos, luzes que nunca estarão queimadas quando você chegar lá. Você sabia que o emprego para ser uma princesa da Disney, ele é um cargo vitalício? Imagine, as princesas da Disney, quando são contratadas, elas são contratadas para um cargo vitalício, simplesmente pelo motivo de não correr o risco de uma criança conhecer a Branca de Neve e 2, 3 anos depois fazer uma segunda visita ao parque da Disney e encontrar uma outra mulher no lugar da Branca de Neve. Ou seja, tudo é organizado, é planejado para que a princesa seja sempre a mesma pessoa. E isso não confunda o ideal de fantasia das pessoas. Você sabia que durante o dia, mais de 200 gatinhos, isso mesmo, mais de 200 gatos são mantidos nos parques da Disney para que no período da noite eles sejam soltos no parque e eles comam os roedores que estão ali espalhados, impedindo que haja uma manifestação de ratos, ao invés de utilizar remédios para que não haja nenhuma contaminação de plantas ou de ambientes. Então, gatinhos são soltos à noite para manter isso em ordem. Isso não é simplesmente fantástico? Você sabia que a cada 30 passos contados nos seus pés existe um grupo de lixeiras para você colocar ali os seus saquinhos de lixo? Você sabe por que a cada 30 passos? Indignados com a quantidade de lixo que era produzida em outros parques, a Disney pagou uma equipe de cientistas para estudar um grupo de pessoas e descobrir até que distância nós somos capazes de carregar nosso próprio lixo antes de jogar no chão. E eles comprovaram que a distância média para que isso aconteça é a distância de 30 passos. Então, a cada 30 passos, você vai ver um grupo de lixeiras na Disney para evitar, inclusive inconscientemente, que tenha lixo no chão. Você sabia que em nenhuma lojinha da Disney, nenhuma lojinha, você vai ver chicletes sendo vendidos, mesmo com aquele mundo de doces, exatamente para evitar que as pessoas joguem ali o chiclete no chão ou que ele pregue em algum dos brinquedos. E isso venha, a macular aquela imagem perfeita que a Disney criou.
E aí você vai se perguntar, Marginha, eu tô achando tudo isso muito curioso. Inclusive, algumas dessas coisas aí eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas o que é que isso tem a ver com a palavra de hoje? Que analogia mais maluca foi essa? Eu quero te fazer um convite para fazer uma reflexão. Quantas vezes em sua vida, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as limitações, os nossos pais agiram exatamente como essa equipe da Disney, que busca com que nada pareça defeituoso, que busca parecer que tudo está perfeito o tempo inteiro, para que você não sinta que por muitas vezes faltou, que por muitas vezes eles estavam machucados, mas em nenhum momento eles transpareceram para você o que estava acontecendo de verdade, isso tudo por amor a você. Você tinha mais ou menos uns 12 anos, quando chegava da escola para assistir TV Globinho, e mais ou menos meio-dia você já conseguia sentir o cheirinho do almoço sendo feito pela sua mãe ou por alguém que estava lá para cuidar de você. E você nunca parou para pensar de onde vinha a energia da TV, de que precisa trocar o botijão de gás de tempos em tempos, que a comida ela não brota na geladeira, é alguém que todos os dias batalha para colocar lá. Quando você acordava de manhã e a sua farda estava limpinha para você ir para a escola, ela não brota dentro do sabão. Alguém vai lá e se dedica nos menores detalhes por você. Quando os livros novos, os caderninhos cheirosos no início do ano chegavam, a gente nunca parou para pensar quem é que de noite pintava os postes ou trocava. E os seus pais, ou o seu pai, ou a sua mãe, eles agiam exatamente como a Disney, para preservar tudo como sendo uma experiência de amor por você. Assim foram as renúncias, assim foram as dores, as coisas que eles precisaram abrir mão por eles, para que você tivesse acesso ao que há de melhor, mesmo que você julgue que eles poderiam ter feito mais por você, que talvez eles não te amaram o suficiente tanto quanto você gostaria. É que, na verdade, na nossa mente, por não presenciar quantas noites eles passaram comendo os ratinhos, trocando as lâmpadas queimadas, garantindo que nenhum mosquitinho atrapalhasse o seu sono. Talvez se eles tivessem dito a você o que acontecia à noite, você os reconhecesse mais. E eu quero te dizer uma verdade hoje. Anote aí bem grande, eles nunca te contaram tudo. Sabe por que você acha que sua mãe é tão corajosa? Porque ela nunca te disse quando sentia medo. Ela nunca queria aparecer para você quando estava chorando. Infelizmente ou felizmente, o único jeito que a gente tem de descobrir tudo isso, muitas vezes é quando a gente tem um filho, quando a gente tem uma filha. E em algumas noites, a gente precisa pintar alguns postes, trocar algumas lâmpadas e tudo que a gente deseja é que o nosso filho nem imagine que isso acontece enquanto ele está dormindo. Uma das mensagens que Deus tem para a gente hoje, nessa terça-feira, é: assim como a Disney e assim como os teus pais que foram enviados por mim para zelar e te nutrir, assim eu também faço por você. Eu vim aqui hoje para te contar que Deus também não te contou tudo. Ele nunca te contou as pessoas que ele precisou tirar da tua vida, mesmo sabendo que ia doer, que ia machucar. Ele nunca te contou dos livramentos que muitas vezes ele te proporcionou e você nunca soube. Das coisas que ele tirou do teu caminho para não te machucar no intervalo entre sair da tua casa pela manhã e retornar à noite. E muitas vezes quando você começa a colher uma bênção e ver tudo aquilo, sabendo que aquilo tem o dedo de Deus, você só vê o parque da Disney durante o dia, durante a luz. Você não faz ideia do que acontece nesse parque durante a noite. Quantas pessoas estão removendo entulhos, tirando lixo, afastando pessoas para que tudo seja limpo.
Deus vem nos dizer hoje: ei, eu tenho visto tudo que tu tens me pedido nos últimos meses, talvez até nos últimos anos, mas tenha calma, você não tem visto o movimento que tem sido por aqui durante a noite. Quantas ervas daninhas eu tenho tirado da tua vida? Quantas vezes eu precisei proteger a tua família do inimigo? Quantas vezes o teu casamento esteve por um triz? Mas durante a noite eu fiz com que tudo se movesse e o inimigo ele não destruísse o teu projeto. Você não faz ideia por quantas vezes eu abençoei o teu trabalho. E se não fosse pelo que acontece aqui à noite, nada parecia ser o que é no momento em que você abre os seus olhos pela manhã. Você não conhece o que acontece aqui durante a noite. Para a gente finalizar essa mensagem de hoje, eu quero que você plante aí no seu coração uma resposta de oração. Pois mesmo que você ache que nada está acontecendo sobre esse desafio, sobre esse problema que você tem orado a Deus, saiba que durante a noite tudo já está em movimento. E quando você acorda de manhã, mesmo que você não veja os funcionários se movendo, o barulho acontecendo, as coisas sendo consertadas, é porque às vezes Deus prefere que seja assim. Você não precisa enxergar com os seus olhos tudo o que está acontecendo para ter certeza que há mover do Senhor em seu favor. Então, descansa o teu coração hoje. E lembre-se que quando você acorda de manhã, Deus é contigo.